Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o ajuste fiscal, na verdade sobre o que são os ajustes econômicos, dentro deles o ajuste fiscal, e qual é a diferença principal entre o ajuste feito pelo setor privado e o setor público. Então, para a gente poder entender isso um pouco melhor, é importante entender quando a economia se ajusta. Na verdade, a economia se ajusta toda vez que a gente tem uma crise econômica. Mas o que vem a ser uma crise econômica? Uma crise econômica, na verdade, ela se processa toda vez que, por motivos de expectativa negativa quanto ao futuro, ou por algum problema climático ou uma guerra, as pessoas naturalmente elas começam então a reduzir o seu consumo, a demanda então vai cair, as pessoas passam a comprar menos e obviamente as empresas passam a vender menos, então há uma redução nas vendas. Então normalmente uma crise econômica começa dessa forma. E aí então vem a necessidade de ajustes. Então do dicionário, se a gente buscar lá, ajustar significa tornar justo, tornar exato, ou a se adaptar a uma determinada situação. Então é exatamente isso que vai acontecer com as empresas quando elas percebem uma redução na demanda e, portanto, uma redução nas vendas. E por que elas fazem isso? As empresas privadas elas vão fazer isso com o motivo de manter o seu lucro. E para isso acontecer, que tipo de ajustes elas vão fazer? A primeira coisa que as empresas vão fazer diante de uma redução de demanda é reduzir a produção. Bom, se eu não estou vendendo aquilo que eu produzo, para que eu vou produzir? Então o primeiro ajuste natural de uma empresa privada é reduzir a sua produção. Só que às vezes isso não é suficiente, muitas vezes ela precisa reduzir os custos de uma forma mais intensa. Então essa redução de custos, já que a gente considera que o custo de mão de obra é um dos principais custos de uma empresa, isso vai acarretar a demissão de pessoas. As empresas fazem então essa redução de custo para equilibrar a redução do seu faturamento e manter o lucro. Só que quando as empresas fazem isso, além de gerar desemprego, porque elas vão demitir pessoas, elas também passam a arrecadar menos, elas contribuem com a redução da arrecadação dos tributos cobrados pelo Estado. E aí então, o que acontece com o setor público? O setor público é totalmente diferente. Para começar, o setor público tem uma dificuldade muito maior de fazer ajustes do que o setor privado. Por vários motivos, mas o principal deles é que, por exemplo, no caso brasileiro, a Constituição ela contém gastos obrigatórios. O governo poderia até desejar reduzir custos, mas a Constituição obriga o governo a continuar pagando determinados gastos. E também em decorrência da estabilidade de servidores que a Constituição brasileira garante, por exemplo. Então, no momento de crise, as empresas privadas demitem, as empresas privadas cortam custos, mas o setor público ele tem uma dificuldade muito maior de cortar custos, de reduzir despesas para se ajustar a essa situação de crise. Se a gente olhar para o setor público, nós veremos que existe também uma conta semelhante a essa conta do lucro no setor privado. Só que no setor público a gente chama esse resultado de resultado fiscal. O resultado fiscal, então, é tudo que os governos federal, estadual, municipal arrecadam, menos os gastos que eles executam, os gastos públicos. Nesse caso, então, como há uma dificuldade muito grande de reduzir os gastos públicos e a arrecadação por si só já diminuiu com a crise que atingiu o setor privado e os ajustes econômicos promovidos pelo setor privado, o que vai acontecer? Esse resultado fiscal ele começa então a ficar negativo. Na verdade, ele já é negativo naturalmente, porque os governos gastam mais do que eles arrecadam. Mas numa situação de crise, esse sinal negativo ele fica ainda mais intenso. Então o que vai acontecer? Toda vez que os gastos públicos são maiores do que a arrecadação do Estado, não tem outra saída a não ser aumentar o endividamento público. E o endividamento público, o gasto excessivo dos governos gera inflação. E o que é inflação? A inflação, na verdade, nada mais é do que uma transferência do ajuste do setor público para o setor privado.
Ou seja, já que o setor público não consegue se ajustar, né, a conta vai cair no colo do setor privado na forma de inflação. Ou seja, a inflação é um ajuste natural que a economia promove, né, para acertar, né, para ajustar essa situação dos governos gastando mais do que eles arrecadam. Até porque quando existe inflação, a inflação faz com que o setor privado pague mais impostos. A arrecadação do governo acaba aumentando quando existe uma inflação elevada, porque os preços estão mais altos, os tributos eles são percentuais em cima do preço, né, da receita das empresas, e aí por isso os governos arrecadam mais. Bom, e aí vem aquela pergunta interessante, mas e esse problema, como que a gente pode resolver esse problema? Na verdade, muitos dos problemas econômicos do Brasil e do mundo seriam resolvidos se houvesse mais liberdade. Quando a gente tem mais liberdade, existe mais prosperidade. A liberdade faz com que os agentes privados, né, busquem fazer aquilo que desejam de uma forma mais especializada, de uma forma mais rápida, de uma forma mais inteligente, e isso faz com que a atividade econômica aconteça em maior intensidade. Quando a atividade econômica é mais intensa, ela acontece num ritmo mais intenso, aí a arrecadação de tributos do Estado vai aumentar. O Estado também, o governo também, ele pode ajudar fazendo algumas modificações importantes, né, especialmente no caso brasileiro. Por exemplo, a redução da burocracia seria uma medida muito interessante, porque, né, com menos burocracia fica mais fácil para o setor privado fazer investimentos e iniciar a produção. Uma outra questão é a privatização de obras, de estradas, de rodovias, de ferrovias, de portos, aeroportos, de infraestrutura de forma geral, né? Se essas obras ficassem a cargo da iniciativa privada, não só na construção, mas também na gestão, nós teríamos, né, uma infraestrutura mais moderna reduz custos do setor privado, faz os investimentos aumentarem, faz gerar novos empregos, e aí claro que isso vai melhorar, né, o lucro, vai aumentar o lucro das empresas e também a arrecadação do Estado, gerando um ambiente de maior prosperidade. Uma outra situação que pode acontecer, né, muito importante, é abrir a economia brasileira para a concorrência externa, para mais negócios com o exterior. Quando isso acontece, né, há um estímulo aí para aumentar a produtividade das empresas, das pessoas e da própria economia, e quando a produtividade aumenta, há uma geração de riqueza, né? Os empresários ganham, as pessoas comuns ganham, porque elas vão ter melhores empregos, salários mais altos, né? E, claro, o Estado também ganha, porque ele acaba arrecadando muito mais. E, por fim, né, é muito importante falar do ajuste fiscal, que é basicamente o governo reduzir gastos de tal forma que a arrecadação seja suficiente para cobrir os gastos que o governo faz. Nesse caso, então, o déficit seria zerado, e aí, nesse caso, a gente teria uma situação de menos inflação, de mais prosperidade, de mais crescimento econômico. Claro que para isso é preciso fazer reformas constitucionais, e por isso é tão importante, né, pessoas, deputados, senadores no Congresso que entendam esse assunto e que entendam que quanto menos o governo gastar, quanto menos o governo interferir na economia, mais prosperidade, mais benefícios, mais qualidade de vida para todas as pessoas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe sugestões e a gente volta numa próxima oportunidade. Muito obrigado, até mais.